Olá, vamos então neste momento, pessoal, conversar um pouco sobre os espíritos puros ou espíritos de primeira ordem, seguindo o nosso estudo de O Livro dos Espíritos aqui em nosso canal. Este canal tem o objetivo de divulgar o espiritismo de forma simples para pessoas simples, para que na nossa linguagem a gente possa alcançar aquelas pessoas que têm mais dificuldade, assim como nós, na compreensão do Espiritismo, porque também eu estou fazendo estudo, estou aprendendo e não tenho muita profundidade assim nesta área, embora a gente se esforce sempre para aprender um pouco mais, sempre falta um pouco de vontade, às vezes, da gente em aprender. Então, eu estou tentando congregar aqui as pessoas que, como eu, buscam fazer esses estudos. Eu vou errar e, às vezes, vou acertar em alguns pontos, mas sempre tentando levar a verdade do que está escrito na codificação espírita. Bom, os espíritos de primeira ordem, ou espíritos puros, se caracterizam por não terem nenhuma influência da matéria. Sua superioridade intelectual e moral é absoluta em relação aos espíritos das outras áreas, ou, aliás, das outras ordens. Estes espíritos se classificam em apenas uma classe, a classe única, conforme nos ensina Allan Kardec. Diz ele que estes espíritos já percorreram todos os graus da escala e que já se desfizeram de todas as impurezas da matéria. Precisamos entender essa questão porque muitas vezes a gente não compreende bem essa questão de purificação do espírito. O nosso espírito, para progredir, precisou passar pelas camadas materiais, ou pelas camadas de vida, ou pelas espécies inferiores, desde o seu começo, a sua preparação, até pela energia das pedras, para que fosse preparado ali aquele bolo de luz, que se podemos definir assim, que iria estrear o seu aprendizado nos reinos vegetais, animais, né? E esse espírito foi passando pelos milhões e milhões de anos se preparando, e então ele foi se impregnando de energias materiais. Então, em determinado momento, como aquele homem ou aquele menino com o brinquedo chamado bumerangue, Deus joga então o espírito para esse aprendizado como alguém joga um bumerangue, né? Que é aquele brinquedo que vai e volta. Então nós saímos de Deus sem saber nada, nos impregnamos da matéria várias vezes pelas reencarnações, pelas vivências nos outros reinos, né? E quando chegamos em determinado ponto, a gente volta para Deus. Nesse retorno para Deus, eu vou me limpando das impurezas que, ao fazer o meu aprendizado, eu adquiri durante as reencarnações, ou seja, das energias mais materiais e das paixões humanas, todos os maus sentimentos, todas as dificuldades. Então, neste retorno, o espírito vai se limpando disso aí, através de outras reencarnações, até chegar a um ponto que ele não encarna mais, mas ainda tem um certo período de aprendizado, para então ele estar puro, sem nenhuma mácula, e nem precisar de corpo espiritual, ele vai precisar mais. Ele vai ser pura luz, puro entendimento. Um caminho que todos nós vamos percorrer pela eternidade. Bom, havendo atingido a soma das perfeições que é suscetível à criatura, o espírito puro não tem mais provas nem expiações a sofrer, né? Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, como eu disse. E eles vivem então a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Não pensem vocês que este seria uma vida sem graça, sem alegria. Você vai estar lá cantando um hino, tocando harpa para Deus, e Deus pacientemente ouvindo as lamúrias, né,
os seus cânticos, as suas coisas ali, você flutuando como numa nuvem ao redor de Deus. Não é isso. É uma vida de trabalho intenso no universo, onde você terá responsabilidades imensas para poder cuidar. Vai ser sonho, né? A gente vai chegar lá um dia, mas o que isso traz para mim no meu dia a dia de hoje, né? Muita gente vai pensar, é sonhando alto, é buscando pensar em coisas mais fortes, em uma felicidade maior, é que eu vou melhorando o meu dia a dia aqui, é que eu vou fazendo o melhor por mim aqui, progredindo como espírito, me valorizando como filho de Deus. Esses espíritos, eles gozam de uma felicidade inalterável, né? Eles, não estando mais sujeitos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, às paixões, né? Eles vão ter uma felicidade completa, sem monotonia, como eu disse, né? E eles poderão ser os mensageiros, os ministros de Deus, não é isso? E vão executar as ordens de Deus, manter a harmonia universal, trabalhar pelo universo, pela criação divina, que a gente sabe que não é só esse universo, que pipocam universos o tempo todo, Deus criando, trabalhando e buscando criar, porque acredito que a satisfação do Pai Celestial é criar, né? É produzir cada vez mais vida e aventuras para os seus filhos diletos. Então, nesse sentido, nós estamos seguindo aqui as explicações de O Livro dos Espíritos. Então, nesse sentido, os espíritos vão executar as ordens divinas. Eles vão se dirigir aos espíritos inferiores, como nós, né, para nos ajudar, a nos aperfeiçoar, nos dando missões, né, nos dando objetivos para a nossa vida. Eles vão assistir os homens encarnados, os espíritos da nossa categoria. Eles vão incitar esses seres ao bem, né? E vão trabalhar na execução de projetos que visam a expiação das faltas que nós praticamos, ao mesmo tempo que buscam fazer com que a gente evolua, com que a gente cresça. Esses problemas que nós enfrentamos aqui é o que nos distancia de Deus. E os espíritos bons, no caso os espíritos angélicos, os espíritos puros, trabalharão para que a gente melhore, para que a gente evolua e tenhamos este crescimento de forma mais agradável, possamos chegar à felicidade suprema que está reservada a todos nós. Às vezes, em alguns lugares, esses espíritos puros são chamados de anjos, de arcanjos, de serafins, como está escrito na Bíblia. Os homens, se tiverem a capacidade de se resguardarem e pensarem com muita fé, buscarem com muito amor, podem se comunicar com eles. Agora, bem presunçoso seria aquele que achasse que esses espíritos estão sob as suas ordens. Não estão, né? Os espíritos angelicais são profundamente inteligentes e bons e não se sujeitam a nenhuma maldade ou a nenhuma ordem de um ser humano, como muitas vezes eu vejo as pessoas dizer que vai repreender a Deus, vai repreender a Jesus por não estarem recebendo as benesses que eles desejam. Isso não é verdade, isso é uma interpretação errônea das escrituras bíblicas. Beleza, gente? Então, falamos aqui sobre os espíritos de classe única ou os espíritos puros. Agradeço a paciência e tenho muita alegria de estar com vocês, sempre nos acompanhando aí em nosso canal. Peço, se puderem, aliás, é a única forma que a gente tem de aumentar o nosso trabalho de divulgação, é vocês podendo se inscreverem em nosso canal e curtir os nossos vídeos. Por mais chato que seja dar sempre essa informação, a gente precisa disso para poder aumentar e ampliar o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Que Deus abençoe e ilumine a todos. Muito obrigado pela sua presença aí do outro lado. Valeu!